Olha só, semana passada, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, esteve em Paris fazendo algumas apresentações do Brasil como um cenário interessante para investimento. E ele disse o seguinte, que o cenário econômico, a redução das taxas de juro, das tarifas de energia e do IPI eram elementos suficientes para manter a inflação sob controle. Eu pergunto para o professor Haroldo Silva, que é o nosso entrevistado desta segunda-feira. Professor, redução do IPI, isso é circunstancial. Em algum momento o IPI volta a ser cobrado na proporção que era. São elementos suficientes de garantia de inflação sob controle? Não, Salete, eles são elementos necessários, mas não suficientes. O governo, hoje, nós temos uma taxa de juros, a taxa Selic está bem mais baixa do que em passado recente, mas ela ainda é alta se comparada a outros países, especialmente aos países centrais, Estados Unidos ou qualquer outro país da Europa que não sejam os que estão de fato em crise como Grécia. Ok. Se pegar a Alemanha, por exemplo, a taxa de juros brasileira é extremamente alta comparada a isso. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, esse cenário de redução de taxa de juros, talvez ainda exista algum espaço sim, porque a nossa taxa ainda é muito alta. Mesmo se nós alcançarmos de fato essa taxa de 5,5% de inflação, você ter uma taxa Selic de 7,5%, pode ser mais baixa ainda? Pode ser mais baixa ainda, pode ser mais baixa ainda. Para emprestar dinheiro, emprestar dinheiro para a Alemanha, por exemplo, os investidores estão trocando segurança por rentabilidade. O que eles estão fazendo? Estão recebendo bem menos do que receberiam em qualquer outra região do mundo por credibilidade que o país oferece. Com a certeza de receber. Compromisso vai ser honrado. Isso. Okay. No caso brasileiro, é a mesma coisa. Qualquer um que olhar o nosso nível de endividamento vai perceber que é um país que cada vez menos está devendo internacionalmente. Portanto, também é um país seguro para você investir. Evidentemente, não somos a Alemanha. Por isso que pagamos a taxa de juros que pagamos hoje. Eu vejo o seguinte, o governo brasileiro ainda tem muito espaço para poder reduzir a inflação. Por exemplo, a energia elétrica agora está sendo reduzida, mas foi só um esforço federal. Se houver um esforço dos estados, também é possível reduzir. E isso é um efeito benéfico para toda a economia. Isso tudo ajuda a segurar a inflação. Se nós tivermos também aí o clima ajudando, a questão dos alimentos também vai poder recuar a inflação de alimentos. Depende, né? Porque é a questão da lei da oferta e da procura. Você percebe uma presença no campo cada vez menor. Hoje você não tem mais o produtor rural. Ele saiu da roça e ele foi para a construção civil. E ninguém quer saber de plantar, porque o risco é alto, eu planto, não cai chuva, eu perco, eu tenho financiamento, o banco cobra de qualquer forma, eu podendo ter a colheita projetada ou não. É muito difícil trabalhar no campo. E cada vez menos gente. A China é a maior evidência disso. A transferência do rural para o urbano na China é uma coisa impressionante. Impressionante. Quem vai produzir alimento para o mundo comer? Salete, você tem toda a razão se nós observarmos o número de pessoas que está envolvida com a atividade rural. Cada vez menor. Mas a gente não lembra, às vezes, que a produtividade tem crescido de uma maneira gigantesca. O Brasil é um exemplo de produtividade. Nós temos aí grandes áreas produtivas agrícolas. Isso está na mão de poucos, mas de grandes. Quais são as commodities? Soja em especial, minério de ferro, etc. Você vai comer minério de ferro? Você vai ficar comendo soja a vida inteira? Cadê o arroz? Cadê o feijão? Cadê a verdura? Cadê o orgânico? Eu estou falando do dia a dia. Nós não temos mais oferta de alimento condizente com a demanda. O aumento da população, o ganho de poder aquisitivo. As pessoas... Isso me intriga e me preocupa. Eu, às vezes, fico pensando, senhores, o que nós vamos comer? Pílulas? Vamos tomar pílulas no almoço, no jantar, porque alimento não tem, está cada vez mais caro. Salete, o Brasil, por exemplo, essa visão ela não é completa, no meu modo de ver, pelo seguinte, o Brasil é o maior produtor, inclusive exportador de proteína animal.
Então, também em relação a carnes, frangos, bovinos, nós somos um dos maiores produtores mundiais. Sim. Se existe um país que, pelo menos internamente, consegue ter aí alguma tranquilidade em relação a alimentar a sua população, com certeza esse país é o Brasil. Evidentemente que é o que você diz, cada vez tem menos gente plantando. Você tem aí... O que o governo precisa fazer? Evidentemente precisamos sim, de fato, estimular pequenos produtores rurais. Na verdade é uma dívida histórica. Nós não fizemos uma reforma agrária. Não fizemos. E o mundo inteiro, professor, trabalha com subsídio. Quer dizer, agricultura familiar. As pessoas estão abandonadas no campo. O governo não tá preocupado na viabilidade da atividade produtiva desse produtor aí, desse rural. Os pequenos, eles de fato estão menos assistidos. Os grandes têm maior capacidade de lobby, claro, financiam, tem uma bancada ruralista forte no Congresso Nacional. Evidentemente, o Executivo precisa olhar com mais cuidado para esses pequenos produtores. Isso é muito importante, senhores. É um debate que deve ser fortalecido. A questão do incentivo à agricultura familiar. É preciso que se ofereça maior assistência. Caso contrário, nós não vamos ter o que comer. Professor, quando você fala em oferta e procura, e você não tem o que oferecer, você normalmente busca alternativas. Nós estamos com um crescimento de 1,5% na nossa economia e mesmo assim nós não temos produtos. Estamos importando muito mais do que deveríamos, talvez se tivéssemos uma indústria forte. Que análise você faz dessa oferta, procura, preço, indústria e importação, que o governo está fechando? Quer dizer, se nós não temos aqui, não é, para o atendimento da demanda interna, e também não podemos buscar lá fora, como é que vai ser isso? O governo brasileiro vem tomando algumas medidas para tentar restringir a entrada de produtos industrializados, mas produtos que nós temos capacidade de oferta. O grande problema brasileiro relacionado à indústria é porque nós temos uma falta de competitividade que é especialmente da porta da fábrica para fora. O industrial brasileiro, ele fez os investimentos. Por exemplo, eu posso dar um exemplo do setor têxtil. Não tem um ano que o setor não invista pelo menos mais de 2 bilhões de dólares em modernização, em treinamento. Todo ano, consecutivamente, isso vem sendo feito. E mesmo assim, sofre ataques de produtores estrangeiros. O grande problema, Salete, é que em alguns casos exige-se do produtor brasileiro que ele concorra com quem não faz metade do que ele precisa fazer de obrigações, sejam elas trabalhistas, tributárias ou cuidados com o meio ambiente. Nós não queremos que a indústria brasileira retroceda ou que ela deixe de fazer o que faz hoje. Mas é importante que quando eu trate a compra de produtos estrangeiros, eu tenha os mesmos cuidados. Existe, por exemplo, trabalho escravo naquele produto que está sendo importado pelo Brasil? Quais são as condições dos trabalhadores lá fora? Mas a Organização Mundial do Comércio não deveria estar fiscalizando esse tipo de coisa? Não deveria estar se movimentando no sentido da denúncia, inclusive? No caso da indústria têxtil, isso é muito forte, né, professor? Esse seria um papel que eu imagino que fosse da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho. Também, a OMC no comércio e a OIT do trabalho, claro, numa composição. Eu posso dar um exemplo. No caso, o caso chinês, foi depositado agora recentemente um pedido de salvaguarda ao governo brasileiro, para tentar dar alguma expectativa de competitividade isonômica para a indústria nacional. Levantou-se, via escritório de advocacia internacional, 27 tipos de subsídios diferentes que a China dá, ilegais aos olhos da OMC, para os seus produtores. Então, Salete, em alguns momentos que o governo brasileiro, você tem que estabelecer determinadas limitações para a importação. Evidentemente que não devemos fechar o mercado brasileiro como foi nos anos 80, na época, por exemplo, pré-Collor. Evidentemente não devemos fazer isso. Mas em alguns momentos contingenciais é necessário e é preciso sim proteger a indústria nacional, porque protege o emprego do trabalhador também. Muitas vezes a gente olha só para o produto, mas temos que lembrar que o emprego do trabalhador também está ali sendo protegido. E você, como é que você vai proteger o seu orçamento dessa alta dos preços? Rapidinho, depois do intervalo.